Boa tarde, alunos. Boa tarde a todos. Boa tarde, sétimo ano. Eu sou o professor Vinícius Ferreira. Serei o professor de História de vocês no decorrer desse ano letivo. E nós vamos dar início à aula 1 e 2 de História com o tema Renascimento. Vocês podem observar esse quadro que está atrás de mim. Ela é uma obra renascentista, né, chamada A Criação de Adão. Uma obra feita há mais de 6 séculos, 7 séculos atrás. E foi assim um marco, né, na questão de arte, na produção de arte daquele momento e continua perdurando até hoje. Vamos aos slides? Bem, o Renascimento ele foi um movimento artístico, intelectual, cultural, científico, e ele teve berço, o início do Renascimento foi na Itália, né? Porém, com o decorrer dos séculos, esse movimento ele também alcançou outros países da Europa, como Portugal, como Espanha. Vocês podem observar aí no slide a presença de inúmeras obras de arte, né? Porque a predominância desse movimento ele foi artístico, né? Surgiu muitos artistas nesse período. Então nós temos aqui esculturas, nós temos aqui pinturas, como é esse quadro aqui, muito famoso também, chamado Nascimento de Vênus. Nós temos no canto aqui inferior essa obra, essa escultura que privilegia o corpo humano, né? E esse ato de privilegiar o ser humano, o homem se tornar o centro das atenções, que era um dos conceitos do Renascimento, o antropocentrismo, e essa valorização do homem, do humano, que é o humanismo, são conceitos muito presentes no Renascimento. Ao centro desse slide você vai ver essa pintura também muito famosa, que eu acredito que você deva conhecer, que é, na verdade, a Mona Lisa, né? Uma obra de arte de um pintor renascentista também, pintor, cientista e tantas outras funções, Leonardo da Vinci. Vamos então ao que é Renascimento. O Renascimento, como já foi dito, foi um movimento cultural, mas além dele ser um movimento cultural, ele foi um movimento científico também e um movimento artístico. Vamos voltar à música. E, simultaneamente, um período da história europeia, ou seja, o Renascimento marcou o início de um outro período histórico que a gente conhece como Idade Moderna, ou período moderno, né? Um período que sucedeu a um período anterior que foi a Idade Média, o período medieval. O Renascimento é normalmente considerado como tendo começado, como já foi dito, na Itália, no século XIV, e nos outros países da Europa, no norte da Europa, mais precisamente, no século XVI. Esse termo renascimento em italiano significa rinascimento. É importante a gente falar também que o renascimento ele recebeu esse nome porque eles queriam resgatar valores, que eles queriam trazer de volta à vida, vamos dizer assim, valores e conceitos e pensamentos presentes na idade antiga, no período antigo, né? Mais precisamente da cultura greco-romana. O Renascimento ele está associado ao humanismo, ou seja, essa valorização do homem, o homem seria o centro, então, das atenções, o interesse crescente entre os acadêmicos europeus pelos textos clássicos, latim, grego, dos períodos anteriores ao cristianismo, da cultura europeia. No século XVI, encontramos paralelamente um interesse pela civilização clássica, como já foi falado. Né? Eles queriam renascer toda essa cultura, toda essa valorização greco-romana, presente agora no século XIV, na arte, na cultura, na ciência e em outros viés, né, de pensamento. O Renascimento ele teve 3 fases, e cada fase está relacionado ao século de origem. Por exemplo, a fase do Trecento está referente ao século XIV, de 1300, por isso, 1301 até 1400. Manifesta predominantemente na Itália, mais precisamente na cidade italiana de Florença, que era um polo político, econômico e cultural da região. Os artistas que representam o Trecento, essa fase, é Giotto, Boccaccio e Petrarca. Falando sobre eles, eles estão muito relacionados à atividade 2,
que vocês já receberam. 400 relacionado ao século XV, que começa do ano de 1401, por isso 400 até 1500. O Renascimento, então, começa a... Deixa eu botar a música. Começa a se espalhar na Península Itálica. E é nesse período que a gente vai surgir inúmeros também artistas muito famosos, como Leonardo da Vinci, que foi o pintor aí da Mona Lisa, mas também o Rafael, Botticelli, e no final do 400, Michelangelo, né, pintor da Capela Sistina e de outras obras de artes muito famosas. No 500, que é a última fase do Renascimento, nós temos então, que vai de 1501 a 1600, foi um movimento universal europeu, tendo, no entanto, iniciado a sua decadência. É importante a gente falar também que o Renascimento não está relacionado simplesmente a uma manifestação artística. Nós temos também o Renascimento científico, que foi um período de inovação da ciência, onde a ciência tomou novas formas de pensamento e campos como a astronomia, matemática, medicina e tantas outras começou a ter novas formas de pensar e novos conceitos científicos também. Nicolau Copérnico, entre outros cientistas, marcaram o Renascimento científico. Sobre eles, vocês vão responder a atividade número 1, que vocês já receberam. Vocês vão ler o texto e vão responder, então, as perguntas relacionadas a esse texto do Renascimento científico. Referente à atividade 2, vocês vão pesquisar esses artistas renascentistas e reproduzir a sua obra, a obra da sua escolha. Vocês vão ver qual artista vocês vão escolher, vão procurar uma obra do mesmo, pode ser essa obra, pode ser a Mona Lisa, ou pode ser de um outro artista renascentista, e reproduzir dentro desse quadro. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Qualquer dúvida, chamar no WhatsApp, ou então esclarecimento na escola, através de uma outra forma de contato. Fiquem com Deus, um abraço e até a aula 3 e a aula 4.